Bom dia, vamos lá à edição diária da Cor do Dinheiro e estamos a falar da edição de 9 de julho do ano da graça de 2020. Olha, como temos uma agenda muito extensa, eu vou apenas recordar-lhe que vamos ter hoje ainda o Mel Talks, por volta das 18 horas, e que esta semana ainda vamos ter a nossa entrevista. Bem, without further ado, como se diz, vamos lá à agenda de hoje. Já vai perceber porque é que ela é tão longa. É que, de facto, as pessoas não dão, e os políticos não dão espaço, estão sempre a criar factos que merecem comentário e análise. Vamos começar pelo período de ordem do dia e para falar de quê? Olha, de Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas e o Regionalismo. Palmas. Eu tenho-o criticado muitas vezes por posições que ele tomou, e já vou criticar daqui a bocadinho, porque estamos a falar de uma entrevista que ele ontem deu à RTP3, concretamente ao meu colega Vítor Gonçalves. E houve uma altura em que Pedro Nuno Santos lembrou, e teve de lembrar, que Portugal é um único país, que não vale a pena andarmos aqui com a treta de apoia-se do Sul, não se apoia do Norte, não sei das quantas, a propósito da TAP, e lembrou-me uma coisa muito boa, assim como há um apoio para salvar a TAP, também o Estado nacionalizou o EFASEG. Bom, não está aqui em causa a bondade das decisões, mas está aqui em causa o ser uma pessoa do Norte, né? Pedro Nuno Santos é de São João da Madeira, e a chamar a atenção para esta estupidez que eu já aqui várias vezes referenciei, que é esta estupidez de andarmos a dizer que esta região e aquela região, esta é beneficiada, aquela é beneficiada. Não faz sentido nenhum. É óbvio que existem assimetrias, mas estarmos aqui a tratar o país com uma lógica regionalista não tem qualquer sentido. Portanto, aí, palmas para Pedro Nuno Santos. O segundo ponto. Uma série de pessoas já me pediram para comentar aqui as emissões de obrigações dos clubes, nomeadamente esta última do Benfica. Eu não quero tratar disto agora, porque não é por serem clubes de futebol. Eu já disse aqui várias vezes que eu não compro ações de SADs, seja lá qual for, inclusive a do meu próprio clube, o Benfica. Não quero tratar isto aqui. Quero dizer às pessoas apenas que elas perguntaram uma coisa: se obrigações têm risco. As obrigações têm risco, não são só as ações que têm risco, obrigações têm risco. E quero matar o assunto aqui. Se for preciso voltar a ele mais tarde, é de voltar. Ponto seguinte. Os avisos de Carlos César a Medina, portanto, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Vocês já me ouviram dizer aqui várias vezes que há dois candidatos à sucessão de António Costa. Fernando Medina, por um lado, o atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também conhecido por Ministro sem pasta, e Pedro Nuno Santos, que é uma pessoa mais à esquerda, que está no Governo, ou seja, Ministro com pasta, e representante da ala esquerda do Partido Socialista. Ora bem, o Presidente do Partido Socialista, numa entrevista salvo erro ao Público e à Rádio Nascença, diz que, é melhor vocês esperarem porque isto não são, deixe-me ver se consigo ir buscar aqui o que ele diz exatamente. Ele aconselha, aliás, o Carlos César diz que os assessores de Costa vão ter de esperar bastante. Bom, isto é um aviso. E é um aviso porquê? Porque, como você já percebeu, esta corrida pela sucessão de António Costa acelerou nas últimas semanas. Se você vê aqui a Cor do Dinheiro, sabe o que eu estou a falar, porque já tenho tocado neste assunto variedíssimas vezes. E, de facto, nota-se, por parte de Fernando Medina, aquela posição que ele tomou quanto à Ministra da Saúde, sim, porque foi quanto à Ministra da Saúde também, e quanto à DGS, por um lado. E depois Pedro Nuno Santos a acelerar no dossiê TAP, e com a entrevista que deu ontem, como já vamos ver a seguir, estão a acelerar aquilo que é, aliás, estão a tentar colocar-se na primeira posição da pole position, está a ver? Ali, pole position, primeiro lugar na grelha de partida para a corrida. Ora bem, isto pode ter consequências dentro do Partido Socialista. Até pode fraturar o Partido Socialista. Este aviso de Carlos César tem a ver com isso. Não apenas, mas havemos de voltar a esse assunto. Centeno do Banco de Portugal. Não sei se ouviu ontem as audições ao ex-ministro das Finanças, mas houve uma consequência que ressaltou daquilo tudo. Foi percebermos que não há ninguém, com exceção do Partido Socialista, embora aqui alguns ninguéms também tenha que se entender de forma muito particular, não há ninguém que esteja ao lado de Mário Centeno, a não ser o Partido Socialista. Isto é mau sinal. Mas é mesmo muito mau sinal. E por outra razão. É que, normalmente, as nomeações destes cargos, para estes cargos, são coisas belicosas, não digo belicosas, conflituosas. Não é fácil, extremam-se posições e tal. Mas depois, é preciso ter quem acabe eleito para aquela instituição, e Centeno vai ser escolhido para o Banco de Portugal,
apesar da providência cautelar interposta pela Iniciativa Liberal, que eu acho que foi uma grande iniciativa, aliás, tenho pena que nem PSD e CDS tenham lembrado disso, mas, dizia eu, é preciso que essa pessoa, mais tarde, consiga ultrapassar as divisões e faça um bom papel. Qual é o problema aqui? Já me conhece sobre este aspecto e não mudei de opinião. Mário Centeno não é pessoa de fazer pontes. Mário Centeno toma as pessoas por extremismo, percebe? De ponta. E isto não é bom sinal. E mais, desconfio que Mário Centeno não vai fazer um bom papel à frente do Banco de Portugal. E sobre isso devemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte. O PCP acusou o Governo de ter sido conivente com o fecho da cervejaria Galiza no Porto. Olha, eu vou-lhe dizer que já fui à Galiza várias vezes, tem uma belíssima francesinha, não tem nada contra a Galiza. O que eu achei estranho foi a politização disto há uns meses, quando os donos quiseram fechar aquilo. E com não sei quantos trabalhadores, partidos metidos por meio, uma vergonha. Agora o PCP vem outra vez trazer isto à colação, porque a Galiza vai mesmo fechar. Eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Você já imaginou o que é que isto diz da classe política portuguesa? Sim. Já viu o que é partidos estarem preocupados com uma questão de comezinha? Não tem nada contra a Galiza, repito. Comezinha como é meterem-se no fecho de um restaurante? Já imaginou o que isto quer dizer da imagem do país? Esta malta não tem mais nada com que se preocupar, percebe? Isto é uma vergonha. Isto diz muito mal daquilo que é classe política e do que é Portugal. Último ponto do período de ordem do dia. O novo banco que insiste em não sair da ribalta. Como já percebeu, ontem o público, aquilo que divulgou de vendas de imobiliário ou de ativos a empresas onde já estiveram relacionadas pessoas que entretanto estão numa instituição, isto não é bom. Está bem, vendeu ao mais ele, isto não é bom. O novo banco, não sei se por uma questão de comunicação ou não, está-se a deixar enliar numa rede e numa situação que indicia interesses, percebe? Networks que não são a coisa mais sensata e a coisa mais adequada para o nome de uma instituição financeira. Eu conheço o António Ramalho, o seu CEO, e se algum conselho eu podia dar a estas pessoas é que tivessem cuidado com isto. Porque, pelo menos do ponto de vista de comunicação, é preciso afastar completamente estas suspeitas ou sugestões de que alguma coisa é feita com interesses que não correspondem necessariamente à independência nas decisões. Bom, já com 8 minutos de período de ordem do dia, como dizia um empresário há dias, qualquer dia o período de ordem do dia é maior do que, aliás, não era um empresário, é um Presidente da Câmara, é maior do que, ele sabe que este é um espectador habitual. Vamos então à agenda principal. Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, ontem na RTP3. Então o que é que diz o que é que eu realcei de tudo aquilo que Pedro Nuno Santos disse? Olha, não consegue garantir que não será, atenção entre aspas, não será preciso injetar mais dinheiro na TAP. Ui, você que está desse lado e que vê a cor do dinheiro não está admirado, pois não. Isto tem sido assunto recorrente aqui na cor do dinheiro. Se você se recorda, uma das coisas que eu tenho dito aqui é que estes 1.200 milhões de euros não são a última coisa que vai para a TAP. Nem nada que se pareça. Aquilo vai exigir outras injeções financeiras que a TAP não está em bom estado. E mais, porque o que vem aí, do ponto de vista de desastre para a aviação comercial, é uma coisa tenebrosa. A única pessoa que acha que é possível ganhar dinheiro e ter uma empresa equilibrada nesta área é mesmo o Dr. Pedro Nuno Santos. E outros países europeus que resolvem meter dinheiro nas suas transportadoras aéreas. Já dei aqui o exemplo que o Governo deve saber alguma coisa que não sabe o Sr. Warren Buffett. Foi o primeiro a despejar ações de empresas de aviação comercial quando começou esta crise da pandemia. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Isto é preocupante. Repare, 1.200 milhões de euros. Depois é um ministro que insiste em dizer que a TAP não vai ser o novo banco, vai ser a Caixa Geral de Depósitos. Epá, não confundam as coisas. Isto é preocupante, porque quer dizer que o contribuinte português já ficou avisado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas que daqui por uns meses, ou daqui para o final de 2021, vai ser chamado a meter mais dinheiro na TAP. Diga-me uma coisa, você está de acordo com isto? Está.
Já imaginou quanto é que você paga de impostos? Não são aqueles que não pagam, mas depois, a partir dos 25 mil euros de rendimento anual, isto dispara, não é? O IRS vai por ali acima. Bom, você sabe porque é que vão os seus impostos? É para estas coisas. Portanto, você pode ter a certeza de uma coisa, quando eu lhe digo que os impostos vão mesmo aumentar, porque estas coisas têm que ser pagas, percebe? Isto não vai ser só dinheiro da União Europeia e por aí adiante, não, estas coisas têm que ser pagas, isto vai sair do bolso dos contribuintes, nomeadamente, primeiramente emite dívida pública para pagar estas coisas e a seguir vai-se buscar dinheiro ao contribuinte para pagar isto. Eu acho preocupante, percebe? Depois de tudo o que já foi dito e dos valores envolvidos, que se diga desta forma tão clara, aliás, que o Ministro não tenha neste momento a capacidade de dizer, e ele foi muito claro neste aspecto, que não consegue garantir que não vai meter mais dinheiro na TAP. Os contribuintes precisavam dessa garantia. Bom, mais momentos altos da entrevista. O Ministro das Infraestruturas não gostou quando o Vítor Gonçalves lembrou que, espera aí, mas o CFP, Conselho de Finanças Públicas, dizia há dias que para meter 1.200 milhões de euros na TAP pode faltar dinheiro na saúde e na segurança social. E a teoria, para já não gostou disto, Pedro Nuno Santos. Em segundo lugar, veio com aquela teoria de, está bem, mas nós para termos dinheiro para a saúde e para a segurança social temos que pôr a economia a funcionar. É verdade. O problema é que não me consta que empresas falidas, não é? E como aquela que vai absorver mais recursos do Estado e do contribuinte, possa ser uma empresa qualificável como criar riqueza para a economia. E não me venham com a história de que vai ajudar este, vai ajudar aquele, como faz compras aqui, faz compras ali, isso não vale nada, não é? A verdade é que nós estamos a enterrar lá milhares de milhões de euros. E isto não é criar riqueza, primeiro ponto. O segundo ponto é ouvir Pedro Nuno Santos virar-se para um organismo de supervisão das finanças públicas portuguesas, criado em instâncias comunitárias, vir dizer que é um argumento perigoso. Ou seja, tipicamente, aquela atitude do pretor que não gosta da crítica de um órgão de regulação. Aliás, e nós, a propósito da regulação e supervisão, vamos falar a seguir do papel que Mário Centeno diz que o Banco de Portugal deve ter. Já lá vamos. Portanto, isto é preocupante. Bom, mas... já agora uma coisa, lembra-se que eu disse antes de ontem aqui, a Presidente do CFP, Nazaré Costa Cabral, que se cuide, é que não tarda nada, o PS vai soltar os cães, que é para caírem em cima dela, como fez cair em cima de Teodora Cardoso em 2016 a 2017. A anterior Presidente do CFP, como sabe. Bom, outro ponto alto da entrevista, presenciais. Pedro Nuno Santos foi muito claro. Bom, se for o candidato do PS, Marcelo Rebelo de Sousa, ele não vota em Marcelo. Vai votar no candidato do Bloco e no candidato do PCP. Isto não é incoerente, nem é preocupante. É Pedro Nuno Santos a ser Pedro Nuno Santos. Repare, Pedro Nuno Santos disse ontem na mesma entrevista que ele prefere acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda, nomeadamente orçamentos, do que com a direita. E foi claro, não é a mesma coisa um orçamento ser aprovado pelo PSD ou ser aprovado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Ele tem razão. Pedro Nuno Santos é uma pessoa à esquerda. Pensa à esquerda, prefere fazer alianças à esquerda. Portanto, quando ele diz entre o Marcelo e estes, eu vou para estes e não para o Marcelo, ele está a ser claro, mas ao mesmo tempo, e está a ser coerente, está a passar um recado a António Costa, que é assim, atenção, tu fizeste a opção, não é a minha, e já agora está a passar outro recado da Medina, que é, este é o meu território, este é o meu terreno. Eu já lhe disse aqui que Pedro Nuno Santos controla o aparelho do Partido Socialista. E, portanto, ele para já é o mais bem colocado à sucessão de António Costa. Esta atitude de ontem, esta decisão de ontem é mais um passo nesse sentido. Aliás, a forma como ele tentou liderar o dossiê TAP, que teve falhas, já vou falar de uma delas daqui a bocadinho, mostra também isso. Aliás, por falar em falhas, ele, novamente, não gostou daquela crítica que, então, mas o senhor disse que a TAP podia falir, isso não teve problemas para a imagem da empresa. Mas problemas para quê? Para investidores, não havia investidores para comprar a TAP. Foi pena o Vítor Gonçalves me ter referido aqui ao senhor Ministro. A TAP tem obrigações lançadas no mercado, não está cotada no mercado, em ações, mas tem obrigações no mercado. E isso assustou os investidores. E este é que é o ponto. Quando o Estado passa a mensagem de que, atenção, eu posso deixar falir a TAP e aquilo vai prejudicar os obrigacionistas, isto é uma má mensagem que se passa para o mercado. Portanto, Pedro Nuno Santos não está habituado a isto. É estranho, ele é uma pessoa da economia, da área da gestão, devia estar habituado devia ter estas preocupações como sua preocupação fundamental, passa a redundância, e não tem. Portanto, isto mostra a fragilidade do Ministro e como está a ver ainda em muitas áreas. Bom, ponto 5. Onde é que a gente já vai de tempo? Já vai com 15 minutos. Bom, vamos então à reunião da Infarmed ontem com políticos e decisores e por aí adiante. Não sei se reparou, mas, primeiro,
o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro despediram aqueles encontros. Aliás, não sei se viu as imagens da SIC, vá ver. Alguém captou o som, que supostamente era uma conversa secreta entre o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e depois o Primeiro-Ministro, a passar caso ao Primeiro-Ministro. Aquilo foi tudo combinadinho entre eles, sem que tivesse sido comunicados aos epidemiologistas que estão presentes naquelas reuniões. Bom, eu sei que o Governo e o Presidente da República já tinham dado a impressão de que aquilo ia para acabar, mas a questão não é essa. A questão é, quando se toma decisões destas, informa-se os participantes primeiro. Os participantes não podem ficar a saber disto em cima do acontecimento ou então porque sai na comunicação social. Isto é uma vergonha, percebe? Mas eu gostava de saber, era que o Presidente da República desse esta explicação de forma coerente e cabal às pessoas. Bom, e por falar nisto, ontem o Presidente da República resolveu fazer de especialista. Não sei se já reparou, mas o Presidente da República já disse também, tal como a doutora Graça Freitas e a Ministra da Saúde, já disseram tudo sobre a epidemia e depois todo o seu contrário. Ontem não foi exceção. O Presidente da República veio citar um estudo que prova, segundo ele, que os contágios não têm a ver neste momento com transportes públicos apinhados, autocarros, comboios, não sei das quantas, têm a ver com a convivência em casa e a proximidade social. Espera aí, quantas coisas nós já ouvimos o seu oposto nos últimos meses? Já disseram uma coisa e exatamente o contrário. Esta é mais uma. Primeira pergunta. Vale a pena andarem a baralhar as pessoas com esta história? Segundo, querem mesmo que a gente acredite que quem vai ali em cima uns dos outros nos transportes públicos não é fonte de contágio? Querem mesmo? A mim não me vão convencer. Segundo ponto, deve ser o Sr. Presidente da República a fazer esta figura. Não existe Ministro da Saúde, não vai às reuniões do Infarmed, não existe a DGS, não vai às reuniões do Infarmed, tem que ser o Presidente da República. Mas o que é isto? É semipresidencialismo, é superpresidencialismo, é o quê? O Presidente da República não é especialista em questões de saúde. Não pode estar a falar disto. Isto são matérias que têm que dizer respeito ao pessoal especializado. Não é uma pessoa que tem a mania que fala de tudo e mais alguma coisa, percebe? Bom, ponto seguinte. Eu não sei se reparou, já agora por causa desta história do que é contágio, o contágio é por transporte público, foi outra coisa qualquer. Na semana passada, a Ministra da Saúde, ao falar em conferência de imprensa, quase que desmentiu aquela teoria de que, afinal, os contágios não se fazem nos transportes públicos. Aliás, ela deu mesmo a entender isso. Bom, e se você reparar neste ponto, que é, isto é exatamente o oposto do que a Ministra havia dito umas semanas mais cedo. Bom, e a pergunta que fica, por isso é que eu pus aqui facadinha, é, aquilo foi o quê? Foi a Ministra que afinal já não tem a certeza, também já não me surpreende, diz uma coisa, depois diz outra, ou foi outra coisa? Foi uma facadinha que a Ministra quis dar a Fernando Medina por causa da história dos transportes públicos, não é? Da área metropolitana. Não sei. Mas a verdade é que isto, repare, veja só o manancial de informação contraditória que vai sendo passado para o país. O Presidente da República diz uma coisa, a Ministra primeiro diz outra, e a doutora Graça Freitas, depois afinal diz outra a seguir, depois vem o Presidente da República e diz que afinal não tem nada. Isto é uma baralhação completa. A mim não me surpreende que o país ande neste momento às aranhas. E não me surpreende que haja pessoas a dizer assim, pá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isto aqui uns dias e dizem-me que afinal aqui não tem sentido nenhum, que é o seu contrário. É esta mensagem coerente que está a ser passada para o país e isto tem consequências na opinião pública. Bom, já vamos com 18 minutos, vamos lá para o ponto seguinte. Voltemos a Mário Centeno. A audição de ontem foi muito reveladora daquilo que Mário Centeno é, daquilo que Mário Centeno quer fazer no Banco de Portugal. Já me ouviu dizer aqui que o Mário Centeno foi nomeado por António Costa porque o António Costa precisa que ele faça uns fretes no Banco de Portugal, nomeadamente esconder muita coisa que vem aí de problemático para o setor financeiro. Veja o que os economistas da Católica alertaram ontem para os riscos de uma crise financeira, ok? Com a banca. Vá ver aquilo. Vamos falar sobre isto na edição da manhã. Bem, e porquê é que eu quero voltar aqui? Porque, a certa altura da audição de Mário Centeno, ele diz que quer fortalecer a relação do Banco de Portugal com o Governo. Como? O Banco de Portugal é um órgão de regulação, é um órgão de supervisão. O Governo é um órgão executivo. Eu não quero proximidades grandes entre um órgão de regulação / supervisão e o executivo. Isto não faz mais pequeno sentido, a não ser na cabeça de Centeno. O Banco de Portugal tem que ser um fiscalizador do Governo. O Banco de Portugal tem que ser um daqueles elementos do checks and balances que uma democracia tem que ter. Como o Conselho de Finanças Públicas, percebe? Como a própria UTAU no Parlamento. Ora bem, não faz sentido um candidato a governador do Banco de Portugal vir dizer que quer fortalecer a relação com o Governo. Não é essa a missão do Banco de Portugal e não é essa a função do governador. Isto só mostra uma coisa.
o concubinato, a demasiada proximidade e os fretes que nós estamos mesmo a ver que vão acontecer entre o Banco de Portugal e o Governo, patrocinados pelo Sr. Ministro das Finanças, não é bom sinal. E você vai perceber isto ao longo do mandato de Mário Centeno. Bem, ponto 9. Não, vamos deixar o ponto 9 para amanhã, que é um bocado mais complicado, tem a ver com a Universidade Nova. Último ponto. Pronto, já tivemos o Reino Unido, que é um mauzão que tramou Portugal. Agora ficamos a saber que há mais 3 mauzões, que é a Escócia, a Bélgica e a Finlândia. Qualquer um destes países abriu corredores aéreos, mas excetuou Portugal. Isto quer dizer o quê? Afinal, onde é que está bem aquela história do Reino Unido e que não faz sentido e não sei das quantas? Uma coisa é nós criticarmos a regra que levou a isto. Outra coisa completamente diferente é começarmos a procurar inimigos em todo o lado em vez de olharmos para o nosso umbigo. Eu acho que isto é um bom recado para o Governo. E com este meu bom recado para o Governo chegamos ao final do programa de hoje. 21 minutos. Eu quero só lembrar-lhe, por volta das 8 horas vamos ter o nosso Mel Talks, ok? Bom, para as outras pessoas que estão a ver, 6.400 pessoas, para aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8, último dia de comentário semanal.